A história recomeça com Lloyd dizendo que algumas das coisas que aprendeu pelo espírito fone foram que 670 mil anos é a quantidade de tempo que o Rei do Inferno trabalhou sem uma única pausa. O Rei do Inferno anterior trabalhou por 3,5 bilhões de anos sem parar, caiu em depressão e acabou com a sua própria vida. O Rei do Inferno atual sabe muito bem disso, ele vai acabar seguindo o mesmo caminho que o seu antecessor. O rei tira os óculos e pergunta ao Lloyd como ele pretende fazer uma vida que o rei possa tirar uma folga. Com um sorriso, Lloyd diz que esse é o seu trabalho secreto. O rei olha com um olhar desconfiado e cheio de dúvidas, pergunta como Lloyd se atreve a negociar com o Rei do Inferno. Ele já sabia que Lloyd era maluco, mas isso já é algo fora do comum. Lloyd fala para o rei executá-lo se assim desejar e continuar trabalhando pelos próximos 3,5 bilhões de anos. O rei fica meio pasmo, mas Lloyd está confiante e diz para si que não tem garantia de que o Javier possa protegê-lo nessa sala já que estão contra o Rei do Inferno, um ser que possui um incompreensível amontado de poder. Mas ainda tem uma carta na manga que ele está contando. O espírito fone tinha muitos conteúdos que estavam denegrindo o Rei do Inferno. Ele ignoraria a lei, faria os seus próprios julgamentos como bem entendesse, mas não tem nenhuma evidência sólida que ele já fez isso. Isso significa que o Rei do Inferno é alguém que de fato executa estritamente as leis, por isso que o Lloyd está apostando que ele é um funcionário acima da média e honesto. O rei chama pelo nome verdadeiro do Lloyd, o Javier fica alerta, o Prota fica meio assustado. O rei pergunta o que ele quer e com um sorriso, Lloyd diz para si que está na vantagem nessa negociação, pois aquele que estiver mais desesperado é o perdedor e ele responde que quer a alma de Anticus, o dragão que está preso no inferno. O rei estala os dedos e mostra a alma do dragão aprisionada e diz que apenas a mantém presa pelo seu próprio entretenimento. Então não é de grande valor e depois de mostrar o que o Lloyd queria ver, pergunta de novo como ele vai lhe ajudar a acabar com o trabalho. Lloyd apenas responde que vai criar uma via expressa e pensa que enquanto a maluca carga de trabalho for o problema, tem um grande problema para o Rei do Inferno, porque após as almas serem julgadas pelo Rei do Inferno, elas são escoltadas para o portão da reencarnação. Os demônios têm que transportar essas almas com carrinhos, mas devido ao terreno horrível do inferno, as rotas continuam mudando e os demônios são muito idiotas para encontrar uma rota por conta própria e no final o Rei do Inferno tem que continuar atualizando as novas rotas em tempo real. Isso faz com que ele não consiga terminar o trabalho. Então Lloyd pensa em construir uma via expressa para transportar as almas, porque isso vai fazer com que a carga de trabalho do Rei do Inferno seja reduzida exponencialmente. Apenas para entregar o Anticus, ele vai poder acabar com todo esse trabalho e apreciar um momento doce e relaxante. Sem perguntar mais nada, o rei apenas diz que vai escrever um contrato e que o Lloyd pode prosseguir com a sua ideia. Ele dá um sorriso e só consegue pensar na recompensa de ser membro do Rei Dragão quando concluir a missão. O rei fala que usou um minuto inteiro para falar com o Lloyd, então se a reencarnação dos micro-organismos e bactérias forem atrasadas, isso pode causar uma grande extinção de todas as coisas vivas e ele não tem tempo para planejar a mão de obra ou materiais para Lloyd e os demônios que querem trabalhar já estão transportando almas, então Lloyd pode fazer o que quiser com os idiotas que faltam. Lloyd diz que é especialista quando o assunto é distribuir tarefas e só precisa de um anúncio do Rei do Inferno no espírito fone e tudo estará resolvido. Mais tarde, os dois são transportados para outra área. Lloyd fica admirado pelo Rei do Inferno ter o poder de teletransportar com apenas um balançar de dedos e ele olha de lado e vê o portal da reencarnação que parece com um buraco negro. Lloyd percebe que pode ir para saco se chegar muito perto dele. Javier pergunta se o real nome do Lloyd é Kim Suou, já que o Rei do Inferno chamou ele assim, mas diz que não importa e pergunta quais são os planos do Lloyd, que diz para si que o Javier já sabe que ele não é o Lloyd Fronteira e não consegue dizer o que o Javier deve estar pensando. Mas explica que eles vão fazer uma estrada com ferro. Vemos um anúncio no espírito fone marcando a data do concerto do grande cantor, isso anima os demônios e eles vão todos no local do concerto. Mas todos têm o mesmo pensamento, se o Lloyd estragar o seu lançamento ou perder uma batida, eles vão arrastá-lo até as profundezas. Vemos o Javier junto com o Lloyd que está com os braços cruzados. Todos os demônios estão gritando para ele cantar alguma coisa. Lloyd descruza os braços, dá alguns passos para frente, coloca a posição de cantar. Os demônios parecem doidos pedindo para ele cantar,
mas no fim, Lloyd diz que não vai fazer isso agora. Como esperado, isso cria um alvoroço. Lloyd diz que não vai cantar porque não se sente bem com isso e ainda chama os demônios de idiotas. Isso só enfurece ainda mais eles que gritam para manter a sua promessa, mas ele apenas diz que agora é a vez do Javier. Javier pergunta se os demônios acham que promessas devem ser cumpridas e todos eles gritam que promessas foram feitas para serem cumpridas, mas com uma cara séria. O Javier pergunta se eles aprenderam algumas maneiras nas suas casas. Isso faz os demônios ficarem calmos e dizem que promessas não foram feitas para serem cumpridas e com uma de suas caras demoníacas, Lloyd ri e fala que eles são os idiotas. Isso deixa os demônios com raiva de novo e mandam o Lloyd. Mas o Prota apenas diz para eles virem lhe pegar se forem rapazes, enquanto pensa que eles devem mesmo ficar irritados, ficar malucos e deixar cada canto do seu corpo cheio de ódio por ele, pois quando isso acontecer, todos eles se tornarão os trabalhadores sem pagamentos do Lloyd, que sai voando com o pássaro e começa a insultar os demônios. E é claro, isso deixa eles putos da vida. Lloyd pisa na outra margem de um rio de lava e manda os demônios virem lhe pegar se conseguirem. Um deles tenta atravessar o rio com um pau e quando está prestes a conseguir, Lloyd joga uma pedra nele. Ele cai bem ao lado do Lloyd que lhe olha com um olhar de desdém. Isso faz os demônios ficarem com medo e se perguntam se o Lloyd vai mesmo mandar eles pro saco. Então vemos o centro cívico demoníaco. Os demônios estão fazendo uma reunião para decidirem como se livrar do Lloyd. Então manda um esquadrão de centopeias de lava nele. A centopia de lava é uma criatura do inferno que possui as camas resistentes à lava e milhares vão até o Lloyd, mas as centopeias param. De repente, um dos demônios diz que eles estão sentindo algo, pois estão indo até uma caverna e para surpresa deles, quem está lá? Lloyd, junto com o pássaro e o Javier. Inclusive o Javier está afiando a sua espada e o Lloyd com a sua cara bizarra diz que eles foram pegos pelo cheiro do caldo de galinha. Javier vai fatiando as centopeias uma após a outra e no final Lloyd obteve 32.435 materiais grátis e com isso a operação armadilha de centopeia usando caldo de galinha foi um sucesso. Lloyd também obteve uma grande força de trabalho gratuita. Olha esse sorriso macabro. Enquanto isso Icarus está se perguntando como Lloyd conseguiu reunir todas as informações do inferno. No início ele estava apenas querendo capturar Lloyd e usá-lo como um conselheiro. Mas agora ele se pergunta, e se eu puder passar o meu trabalho para ele? A autoestrada está sendo construída. E é claro, não tem como os demônios trabalharem obedientemente, por isso eles tentaram escapar algumas vezes, mas tem uma câmera pública bem ao lado deles. Javier captura todos os que tentaram fugir, os demônios fazem até greve exigindo que o Lloyd lhes prometa liberdade, mas o Javier apenas acalentava eles com palavras abusivas e quando algum trabalhador caía ou mostrava sinal de fraqueza e cansaço, Lloyd se aproximava com um olhar carmesim, dava a mão no velhote que caiu. Até se agacha para levantar o pobre escravo eterno e quando ele pegava a mão do Lloyd, ele apertava as mãos até moer todos os ossos e mandava ele voltar logo para o trabalho, porque se fingir de fraco não vai funcionar. Ele enchia os demônios de tantos sermões que eles choravam e diziam que o Lloyd é um lixo e que era a pessoa mais terrível do mundo, ao mesmo tempo pensam que é por isso que não conseguem evitar de se apaixonar pelo Lloyd, o modelo que todos os demônios querem ser um dia. Com isso, o Lloyd acabou ganhando completamente o coração dos demônios. Em outro local, vemos uma alma se escondendo. A alma ouve a voz do Prota gritando com os demônios, ela reconhece a voz. Por que a alma reconhece essa voz? É porque essa é a voz do seu corpo e a alma é o antigo dono do corpo que o Prota agora alguns anos atrás no território dos Fronteiras um dia aleatório o Lloyd Fronteira perdeu o seu corpo e o homem chamado Kim Suou tomou o controle do corpo dele. O Lloyd Fronteira até tentou recuperar o seu corpo, mas foi repelido por uma barreira e como se não bastasse, a morte veio buscar a alma dele, só que ele se encontrou em uma situação inesperada. A cor da alma que ele veio buscar é diferente e o corpo está conseguindo se mexer sem alma nele. Ele então decide ligar para o seu chefe e explicar tudo, inclusive que a cor da alma é diferente. Depois disso, ele fala que o caso do Lloyd é estranho, ele não sabe se isso foi um erro deles ou se tem alguma coisa a mais. Então ele pede para o Lloyd esperar um momento até que eles ajeitem as coisas e foi assim que o Lloyd de Fronteira passou o seu tempo enquanto ficava nem vivo e nem morto.
Ele ficou ao redor do homem que supostamente roubou o seu corpo por anos e ele viu que o prota nunca descansava e continuava se movendo. Eventualmente, pagou as dívidas da família e os olhares dos seus pais quando olhavam para ele mudaram completamente. Ele reclama que o prota pode usar magias de invocações, diz que se tivesse esse tipo de habilidade, antes que terminasse de falar, o ceifador apareceu e pergunta quem sabe? Ele pergunta se o Lloyd acha que se o prota não tivesse esse tipo de poder ele estaria bebendo álcool todos os dias ou se o Lloyd acha que se tivesse essa habilidade iria trabalhar tão duro quanto o prota. Essas palavras mexeram com Lloyd. No fim o ceifador diz que não há precedentes para o caso do Lloyd, mas já que ele se tornou uma alma, não poderá ficar nesse mundo por muito tempo, eles terão que ir encontrar o Rei do Inferno para ter uma consultoria. Enquanto vai, o Lloyd diz para si que o prota roubou o seu corpo e ficar olhando para ele agora é apenas doloroso, pois o prota lhe ajudou a entender tudo aquilo que ele deveria se envergonhar. Mais tarde, o Rei do Inferno diz que não tem uma legislação relevante sobre esse assunto, por isso não vai tomar nenhuma medida específica. Isso faz com que Lloyd, que não pode reencarnar ou desaparecer, viva uma vida onde tem que viajar pelo inferno, enquanto desvia dos olhos dos demônios maus, mas ele nota alguém que não deveria estar aqui. Mais tarde, enquanto o prota viaja com o seu pássaro, ele nota que a topografia no inferno é uma bagunça. Então decide pousar e achar um terreno plano. Enquanto ele anda à procura de um terreno plano e perigoso, alguma coisa toca na bochecha dele, é o Lloyd que dá uma voadora no prota. Apesar dele ser pequeno, o prota sentiu mesmo esse chute, até caiu no chão, mas sem lhe dar tempo, o Lloyd ataca os olhos dele. Depois desse golpe, o prota diz algumas palavras inapropriadas, mas o hamster pega no ombro do Lloyd com uma cara séria e postura inabalável, foi soco no estômago, puxada no cabelo e atira ele no castor. O prota está todo puto perguntando quem raios é essa alma. O Lloyd diz para si que o prota é feio para caralho, só que o prota também tem o mesmo pensamento, mas logo se toca que essa alma é o Lloyd Fronteira, que não para de gritar perguntando como é que o prota caiu no inferno. Ele começa a chorar, dizendo para o prota voltar, porque os seus pais estavam finalmente felizes, dizendo que ele havia finalmente crescido. O prota pede para ele se acalmar, mas o Lloyd não para de fazer birra, então o hamster lhe deu um soco de direita e ele se acalmou. Quando o prota começou a falar, Lloyd se irritou de novo, o hamster lhe deu mais um soco de esquerda, ele se acalmou de novo. Às vezes, alguns tapas é tudo o que precisamos. O prota fala que não vai ao inferno por ter morrido e sim porque fez um contrato com o Rei do Inferno e não roubou o corpo do Lloyd, pois quando abriu os olhos já estava nesse corpo. Ele é só um patético e tímido jovem Kim Suou, que estudava engenharia civil em uma cidade chamada Coreia do Sul e isso é tudo que ele pode contar agora. Enquanto isso, Javier está supervisionando os demônios. Ele ouve a voz do Lloyd e se pergunta se o prota está falando sozinho, já que não ouve a voz de mais ninguém, mas logo reconhece que essa é a verdadeira voz do jovem mestre Lloyd. Lloyd Fantasma diz que estaria vivendo uma boa vida se não fosse pelo prota. Manda ele tomar responsabilidade, porque foi por causa dele que o Lloyd se tornou um espírito errante que não foi registrado. O prota está bem reflexivo e fala que está bem, então vamos fazer o seguinte, vão apenas viver suas vidas separadamente, porque ele não ganha nada ajudando. O Lloyd Fantasma diz que está indo, o Lloyd fica correndo atrás dele, mas o hamster lhe dá outro soco de esquerda. Vendo que não pode fazer mais nada, ele começa a chorar. O prota lhe olha, vê o Lloyd chorando e pensa que ele é o filho verdadeiro daqueles dois. Isso faz ele parar de andar, sacode a cabeça e pergunta o que ele pode fazer para o Lloyd parar de chorar. Lloyd lhe chama de impostor e diz que é suspeito ele pensar sobre isso, só que o prota lhe dá um peteleco. Lloyd fica puto, mas o prota fala que na Coreia você apanha por falar a verdade. Bem, eu acho que não só na Coreia do Sul, viu? E coloca o Lloyd na roupa dele. Lloyd, no princípio, não aceita, mas quando ele vê os bichinhos do prota, fica bem quietinho. Lloyd avisa que o estágio 1 foi terminado, por isso vão prosseguir para o estágio 2, que consiste em usar pedras piroclásticas, são pedras usadas para construir asfaltos. No estágio 3, eles vão colocar os patins feitos com as pernas das centopeias, depois vão colocar os boletos feitos dos cascos das mesmas centopeias, pois aqui não se perde nada, que foram processadas pelo Javier.
Num dos últimos estágios, eles vão comprimir e será o hamster que fará isso. Lloyd diz para si que esse não é o último método de construção e será muito trêmulo e imperado ao ponto das pessoas que andarem nele ficarem enjoadas, mas como sempre ele diz que isso não é problema dele e fala para o Javier que vai fazer uma ronda de inspeção. Enquanto isso, o Lloyd Fantasmas está chocado, porque o Prota está trabalhando sem descansar por mais de um mês e se pergunta quando que o Prota vai jogar ou tomar um copo de álcool. Isso faz ele lembrar de quando o ceifador perguntou se ele aguentaria trabalhar como Prota e se convence que o Prota vai desistir assim que se deparar com um problema maior. O hamster continua comprimindo, todo esse barulho incomoda um ser que está no fundo do vulcão. Ele diz que sequer dormiu por 20.000 anos ainda, então quem é o desgraçado que está fazendo todo esse barulho, mas nós sabemos quem é o desgraçado. O barulho reverbera por todo o inferno e o monstro não aguenta mais e acorda do seu sono de quase 20.000 anos. Lloyd fica puto, porque sempre aparece alguém que interrompe a sua construção. O monstro diz que tentou aguentar, mas já está sendo demais e pergunta quem é que está causando todo esse tumulto. Enquanto isso, os outros demônios estão fugindo do monstro, dizendo que ele devia estar dormir por mais 10.000 anos. Lloyd não perde para ninguém quando o assunto é fugir. O monstro percebe a causa do barulho e começa a destruir tudo. Lloyd fica puto e para de correr, vai até o monstro e pergunta se por acaso ele não sabe que na vida as coisas podem ficar um pouco barulhentas. O monstro fica puto da vida, porque Lloyd é o errado aqui e ainda se atreve a dizer isso. Os demônios gritam que o Lloyd tem uma personalidade legal, já que nenhum humano poderia ser tão sem vergonha. Lloyd chama pelo Javier e com a sua cara mais linda manda o Javier cortar o monstro, mas o Javier não faz nada e diz que o certo seria eles se desculparem, dessa vez, pois são eles que estão causando o incômodo. No final das contas, só que o Lloyd não gosta dessa resposta e diz que é o único que está sendo incomodado aqui. Os demônios amam essa resposta. O monstro pisa no Lloyd e no Javier, causando caos por todo lado. O Javier levanta o Lloyd, que cai nas pedras. Ele parte para cima na tentativa de fatiar o monstro e até fatia. O monstro é até cortado, mas em um piscar de olhos ele volta à sua forma original. Lloyd se vê sem saída, porque pelo visto os ataques do Javier não funcionam no monstro. O demônio joga um monte de lava no Javier, que consegue se defender com tranquilidade e parte para cima do monstro, lançando vários cortes de uma vez, mas de novo o monstro volta à sua forma original. Ele pergunta se o Javier não estava do seu lado, diz que ele é que é a vítima, pois ele foi o incomodado pelo Lloyd. Então pergunta quem o Javier acha que tem a culpa. Ele começa a refletir e isso deixa o monstro mais puto ainda. O Lloyd Fantasma fala para o Prota correr se quiser viver, mas ele apenas empurra ele dentro da roupa e com uma cara de macho alfa diz que sair correndo é apenas uma opção após você ter tentado de tudo. Essas palavras encantam o Lloyd Fantasma e olhar o Prota gritar para ele e ver o tipo de poder que ganhou com uma vida de trabalho sem descanso faz o Lloyd Fantasma se duvidar, mas ele não foi o primeiro a sair correndo agora há pouco? Somos teleportados para um local frio e bem distante. O dragão do Lloyd está lá se perguntando quando o Prota vai lhe chamar. Voltamos para o monstro atacando, o Javier cortando e o Lloyd estendendo a mão para chamar o dragão. Ele nota o seu mestre lhe chamando, o portal se abre bem ao lado do monstro, a temperatura fria faz ele fugir e diz que vai deixar o Lloyd escapar por agora. Só que o Lloyd diz que não luta com o mesmo inimigo duas vezes e manda o dragão sair do portal. O dragão sai e o Prota fala que ele deve estar com muito frio, aponta no monstro e fala que o seu pacote de calor está fugindo e o dragão abraça ele. Isso faz o monstro congelar de tão frio que o dragão está e o vilão sem vergonha vai até ele sorrindo. Lloyd lança uma Mana Blast que faz o monstro partir em pedaços. Isso faz os demônios ficarem de boca aberta, porque aquele monstro é um dos seres mais poderosos do inferno e o Lloyd derrotou. Ele derrotou o monstro que todos os demônios temiam, provando que as palavras que disse ao Lloyd Fantasma eram verdadeiras. Isso faz o Lloyd se perguntar o que fez ao longo da sua vida. Dentro de si, diz que admite que o Prota é incrível. Lloyd nota algo. Os pedaços do monstro estão se mexendo e ele volta na sua forma original, mas com um tamanho perfeito para o Lloyd esmagar com a sua pá. O monstro fala para o Lloyd esperar 1 milhão de anos até voltar no seu tamanho original.
O prota apenas lhe olha sem expressão alguma e diz que até lá já estará só o pó da rabiola, então tá pouco se importando. O monstro começa a chorar e diz que o Lloyd é muito irritante. E não é que ele é mesmo irritante? Com essa cara maléfica, até o verdadeiro Lloyd se assusta e diz que retira o que disse. Esse Lloyd não é nada incrível, pois sua personalidade é completamente podre. O sistema diz que o Lloyd obteve um novo título que se chama Suas mãos estão geladas, seus pés estão gelados. Mostra também os detalhes do título e o CP do Lloyd. O título faz o prota ser imune à hipotermia. Com isso, Lloyd é imune ao frio e ele já tinha uma habilidade que o faz imune ao calor. Ele olha para trás e vê todos os demônios de joelho. Um deles diz que o Lloyd é o maior canalha humano do mundo, por isso todos eles admiram o Lloyd. Mas agora eles sentiram o respeito daquele que derrotou o monstro de lavas, por isso obedecerão com gosto às ordens que o prota der. O Lloyd fecha os olhos, suspira, abre e diz que eles são tão patéticos, meros escravos voluntários. Os demônios ficam todos com caras de apaixonados. Um deles diz ao Lloyd que agora tem um problema. O portal que o Lloyd abriu não está se fechando e o vento frio está fazendo as criaturas vivas do inferno ficarem desconfortáveis. Lloyd se faz de desentendido e pergunta: que portal? Que vento frio? O demônio xinga o Lloyd de tudo que é nome. Ele diz que o vento está literalmente assoprando no rosto do prota, mas ele continua se fazendo de desentendido. No fim, diz que não tem nada para fazer quanto a isso e manda eles voltarem ao trabalho. Se não tiverem mais nada para fazer, os demônios pensam que o Lloyd lhes enganou. O portal é obra dele, mas ele age como se não tivesse nada a ver com isso e esse temperamento desagradável que não tem intenção de recompensar os demônios faz eles amarem ainda mais o Lloyd, que diz para si que agora que conseguiu a total lealdade dos demônios, é hora de terminar a construção. Enquanto isso, Lloydinho se pergunta se o prota já vai voltar à construção e se ele vai realmente ajudá-lo. O prota fala que a construção vai atrasar por 2 dias se eles cruzarem por esse caminho. Bem, isso se o dragão não estivesse presente, ele abre caminho com o seu sopro. Lloyd lhe dá um monte de trabalho, como plantar o leito da estrada, recolher as pedras de lava e destruir algumas montanhas, como um pai dando ordens ao seu filhote. Só que os outros filhos não estão contentes. Mais tarde, o dragão está descansando, quando alguém chama ele. São os bichinhos do Lloyd que perguntam se o dragão acha que é o mais velho só porque é um pouco forte. O dragão encara eles, mas de repente muda para um dragão amável. Os bichinhos ficam sem entender nada, mas mesmo assim sobem nas costas do dragão e foi assim que o dragão se tornou companheiro do hamster e dos outros. Lloyd lhes observa de longe. Lloyd fantasma chega todo puto perguntando se o prota lhe enganou, já que tudo que ele faz é trabalhar na construção. O prota encosta o seu rosto bem perto do rosto do Lloyd, que quase fica cego, é tanta feiura que os olhos dele quase fugiram da cara. O prota fala que essa cara feia é do Lloyd e graças a ele o prota não tem sorte com as mulheres. Em sua defesa, o Lloyd diz que o rosto reflete a alma, então o prota é feio porque a sua alma ficou suja e isso dá início a uma competição de caras feias que não tem vencedor, porque os dois são feios demais e não conseguem nem olhar na cara um do outro. O prota fala que está ocupado e nem sabe como ajudar o Lloyd, que fica puto e diz que o prota roubou tudo dele, sua família, seus bens, mas o prota diz que na real não roubou nada do Lloyd, pois se o prota não tivesse aparecido, ele teria ido pro saco devido a uma bebida envenenada. Sem falar que o seu pai e mãe, até o Julian, teriam ido pro saco, mas não foram porque ele salvou todos eles. Então, Lloyd deveria estar de joelhos lhe agradecendo. Ele diz que isso é besteira e não tem por acreditar no prota, mas o rei do inferno aparece e fala que tudo isso é verdade, pois o Lloyd estava fadado a viver uma vida inútil, nunca teria feito ninguém feliz e nunca teria tomado a atenção de ninguém. O Lloyd fica em choque e o prota se pergunta até onde o rei do inferno sabe, então diz que gostaria de lhe fazer uma pergunta: por que ele foi enviado para esse mundo? O rei do inferno olha para ele, pensa um pouco e diz que o prota realmente não sabe de nada, fala que o mensageiro do mundo superior, no entanto, parece ter tomado seu lado. Isso faz o prota se perguntar se o mensageiro, que é o sistema, sabe de alguma coisa, pois quando ele deu ao Javier sua mana anteriormente, o sistema mencionou essa frase, o mundo superior.
O rei interrompe seus pensamentos e diz que não veio aqui para falar sobre isso. Fala que quando esse trem estiver completo, ele terá mais tempo livre. Por isso que ele quis vir até aqui agora e esteve assistindo a construção tomar forma e notou que a manutenção do trem pode dar muito trabalho. Então quer que o Lloyd dê instruções sobre a manutenção aos demônios. O prota se curva e diz que fará isso de bom grado e o rei demônio pergunta o que ele quer. O Lloyd responde que gostaria de um voucher do portão de reencarnação e que ele fosse transferível, se possível. O rei do inferno concorda e fala que o prota pode até mesmo entregar o voucher pro Lloyd fantasma. O prota olha pro Lloyd com essa cara e pergunta, tá satisfeito? Vemos então uma roda girando, os demônios estão trabalhando que nem doidos, um deles não aguenta mais e pede para parar. O Lloyd, como o bom chefe que é, lhe ajuda a parar, empurrando ele no chão, o coitado sai girando. O Lloyd fala que os demônios que estão se sentindo cansados levantem as mãos, pois ele vai lhes ajudar a descansar em paz. Como nenhum deles é bobo, ninguém levantou as mãos, enquanto o demônio que foi empurrado no chão diz que foi tratado como lixo e isso deixa o coração dele agitado. O prota está subindo no trem e o Lloyd pergunta se ele vai realmente lhe dar o voucher. Tenta agradecer, mas o prota lhe diz para não entender as coisas errado, pois só entregou para se livrar dele. Os dois entram em uma pequena briga. Depois de um tempo, Lloyd pergunta como seu pai e mãe estão. O prota diz que a sua mãe está ocupada pesquisando coisas sobre cozinha e o pai começou a esculpir de novo, sem falar que o Julian se casou com a jovem princesa de Aspe e está morando com ela na capital. Essa notícia choca o Lloyd. O prota continua contando tudo o que aconteceu no reino e quando estão prestes a se aproximar do portal, o Lloyd pergunta sobre o Javier. Diz que quando o pai o trouxe, não conseguia acreditar, pois sabia que nunca seria como ele, por isso o maltratava. Mas no final, só queria ser amigo dele e sente muito por quebrar a espada dele. Depois de um tempo, Lloyd está de frente ao portal, diz que se tiver sorte, gostaria de reencarnar como humano, mas o prota chuta ele. Lloyd fica puto da vida e o prota fala que ele parecia tão patético que não aguentava mais ouvi-lo. O Lloyd manda ele esperar, pois vai trabalhar tão duro que o prota não vai conseguir se comparar a ele. O prota responde com um sorriso e diz para ele tentar, mas com certeza será difícil. Com lágrimas nos olhos, o Lloyd é sugado para o portal e por fim desaparece. O prota fala, missão cumprida e agora é hora de ir buscar a sua recompensa. Voltamos para o rei do inferno libertando a alma do Anticos, mas o Lloyd se pergunta se ele realmente foi liberto. Além disso, como vai buscar o seu cartão de membro do Rei Dragão? O rei do inferno diz que o tempo no inferno é diferente do mundo humano, na Terra se passou apenas 5 horas. O dragão de ossos do Lois vai voltar para o extremo norte pelo portal aberto e ele mesmo é quem vai enviar o prota para a Terra. No fim, diz que a sua bondade acaba aqui e que está ansioso pelo dia em que eles vão se encontrar de novo. Lloyd fala que não quer encontrar de novo o rei do inferno, mas ele é teletransportado antes mesmo de terminar de falar. Na Terra, Lloyd fala que não quer encontrá-lo de novo. Javier diz que o prota parecia mais confortável no inferno do que na Terra. Lloyd manda ele falar por si e ele é quem mais parecia que estava gostando, dizendo que bem entendia para os demônios. Mas em sua defesa, o Javier disse que falou apenas coisas boas para eles. Lloyd não está mais nem aí com essa história, ele começa a procurar o dragão velhote. Então o Javier chama ele. Quando ele se vira, vem um portal em sua janela. Não, não é um portal, é o olho de um monstro gigante que me cheira problemas. Lloyd se pergunta se é o Rei Dragão, já que os dragões conseguem mudar suas aparências como eles desejarem. Mas alguma coisa está estranha. Lloyd encara o monstro, ele encara o Lloyd, abre a boca mostrando seus dentes afiados para no fim se transformar em um monstro fofo, parece mais um leão de pelúcias com asas. Ele levanta as pernas e o Lloyd nota algumas marcas na barriga do dragão, o que significa que ele não é o Rei Dragão. O hamster tenta falar com o dragão, que responde com toda a alegria do mundo, como se eles fossem melhores amigos que não se viam há muito tempo. Lloyd pergunta se o hamster consegue entender o dragão. Por que ele está aqui? Só que o hamster diz que o dragão está falando na língua antiga, então não tem certeza. Lloyd olha e vê que o dragão deu as costas, pergunta se é seguro eles subirem nas costas dele. O dragão acena afirmando.
Lloyd dá um sorriso, porque parece que aquele dragão velhote estava falando a verdade e agora ele está indo ao encontro de uma vida bônus e uma enorme riqueza. Só que eles estão indo muito rápido e nessa velocidade ele fica feio, igual um cão chupando manga. Lloyd pensa que se ele está assim tão feio, o Javier deve estar bonitinho pelo menos, mas para a decepção dele, o Javier está lindo como nunca. Isso deixa o Lloyd puto da vida, até parece que o Javier é o protagonista. Voltando para o reino de Magentano, eles estão em Gapel, Javier e o Lloyd entram em um edifício e parece que o Rei Dragão está no fim dele. Quando chegam no fim, eles ficam chocados com um castelo cercado com tanto ouro que faz o Lloyd se babar. Mas o Javier está mais surpreso com quão grande é esse lugar no subsolo. Eles procuram o Rei Dragão no meio de todo o ouro e veem ele sentado. Lloyd tenta chamá-lo, mas parece que o Rei Dragão está irritado. Ele diz que parece que tem alfinetes e agulhas no meu ouvido, dá uma encarada no Lloyd e se deita no sofá. O Prota diz para si que viu o Rei Dragão lhe encarando. Mas mesmo sendo óbvio que veio aqui para receber o seu cartão de membro, o rei apenas o ignora e dorme. Ele parece ser do tipo preguiçoso que só apodrece no canto do quarto. Lloyd não acredita que o rei está agindo de forma tão arrogante só porque é forte e rico. O rei continua ali, dormindo, mas ele nota alguma coisa estranha, abre o olho e vê o Lloyd lhe abanando com uma folha. Ele se pergunta o que está acontecendo, já que todos aqueles que vêm receber o cartão de membro eram excepcionalmente fortes. Eram todos muito orgulhosos, é por isso que eles ficavam loucos de raiva se eu lhes ignorasse só um pouco, mas esse cara começou a me abanar do nada, ele está tentando me agradar? Ele não está? Ele realmente está feliz e fazendo o seu melhor para me abanar. Ótimo, gostei dele, como recompensa vou dormir feliz. Lloyd diz que o primeiro estágio foi um sucesso, avançando para o próximo estágio. O Javier avisa para o Lloyd não fazer nada descuidado porque o Rei Dragão é tão forte quanto o Rei do Inferno e pergunta o que o Lloyd está fazendo. Ele responde que está trazendo água para o Rei Dragão beber quando acordar, pois alguém que não se importa com nada enquanto ignora as pessoas, arrisco minha sorte para me tornar amigo dele, diz o Lloyd. Javier fica sem palavras. Depois de um tempo no castelo cercado por ouro, Lloyd está fingindo ser um homem rico e um homem pobre que pede desculpa por ser pobre. Uma hora ele é um homem rico arrogante, noutra hora ele é um homem pobre coitado. Ele está fazendo dois personagens ao mesmo tempo. Javier está ali observando o doido do seu mestre achando que ele já perdeu a cabeça há muito tempo, então pergunta por quanto tempo Lloyd pretende ficar desse jeito. Ele apenas responde pelo resto da minha vida. Javier fala que eles têm que voltar para o estado de fronteira algum dia porque ainda tem muitas coisas que precisam ser resolvidas. Lloyd fala que eles vão voltar, mas só quando ele receber o seu cartão de membro do Rei Dragão, pois o sucesso é algo que favorece apenas os persistentes. Enquanto dorme, o Rei Dragão se pergunta por quanto tempo dormiu, quantos dias se passaram, pois eu sou o Rei Dragão Berkes. Um dia, uma garota veio do outro mundo e eu estava ficando próximo dela. Nesse momento ele fica com preguiça de tanto explicar. De qualquer forma, nós nos casamos e fim. O dragão tenta ligar para ela, mas ela desliga. Ele percebe que está em apuros porque ela deve estar chateada e ele lembra dela dizendo que está chateada porque não consegue usar o cartão de membro do Rei Dragão para se conectarem. Ele até tenta usar o teleporte, mas percebe que não pode, então diz que tudo isso é muito irritante e se deita no sofá. Quando alguém pergunta se tem alguma coisa lhe incomodando, é o Lloyd que encosta sua cara feia no rosto do Rei Dragão, que quase tem um ataque cardíaco e joga laser pelos olhos por causa do susto. Lloyd quase vai pro saco e ele nem liga o estrago que os lasers fizeram, fala que o Rei Dragão parece estar com problemas, então pede uma chance para ajudar com o que puder. O rei diz que ele quase foi pro saco e mesmo assim permanece calmo. Lloyd fala que fez o Rei Dragão se assustar e gastar calorias desnecessárias, então merecia ir pro saco. Isso faz o Rei Dragão dizer em pensamentos que gostou da resposta do Prota. Ele se pergunta, como o Lloyd sabe como ele se sente? Enquanto isso, o Lloyd se pergunta qual é o principal segredo das vendas, é a característica especial do que eu quero vender ou é saber o que o cliente precisa? De fato, as prioridades para esse tipo de coisa são baixas, mas o que realmente importa é fazer o vendedor amar o cliente.
O Rei Dragão pergunta se o Lloyd vai ouvir aos seus problemas e se o Prota tem uma namorada, porque com essa cara é bem provável que ele nunca vai se casar. Aqui o Rei Dragão pegou pesado com o nosso Lloydinho, ele até derramou algumas lágrimas. O Rei Dragão pergunta como um homem solteiro que muito provavelmente nunca vai se casar pretende resolver os seus problemas de um homem casado. Lloyd fala que não é muito popular, mas ele é quem resolveu os problemas dos seus pais quando eles brigavam e pergunta se talvez o Rei Dragão tem algum problema com a Rainha Dragão. O Rei Dragão se pergunta se deve mesmo confiar no Lloyd. Então decide contar os seus problemas, mas o Lloyd pede para ele esperar, fala que seria irritante para o Rei Dragão mexer a boca e a língua, então ele vai tentar adivinhar o que se passa e o Rei Dragão só precisa responder com sim ou não. Ao ouvir isso, o Rei Dragão diz para si que ama muito Lloyd e ele é a segunda pessoa no seu coração, enquanto Lloyd pensa que não pode criar uma situação onde o rei precisa dar uma explicação, então tem que usar perguntas fechadas. Então diz que a Rainha Dragão deve ter ido em algum lugar distante por algum motivo e acha que a Rainha Dragão pediu para o Rei Dragão não limpar a casa, que seria ridículo, ela não pediria para o Rei Dragão fazer algo que destruiria sua dignidade. Então ela deve ter pedido para o Rei Dragão acordar todos os dias, ligar pelo menos uma vez, mas o rei esqueceu. Ele diz sim, enquanto pensa que dizer apenas uma palavra é o máximo. Lloyd pergunta se o rei está preocupado sobre como resolver esse erro. Sim, está preocupado sobre o que dizer para aliviar a raiva da rainha. No fim, fala que todas essas preocupações podem ser resolvidas de uma vez só. O rei levanta e pergunta o que deve fazer. O dragão de pelúcia fica chocado porque o rei levantou um pouco o seu corpo. Lloyd fala que isso é algo simples. O rei dragão só precisa vir e dormir estado fronteira que o coração da rainha dragão vai derreter. No estado de fronteira, o Baer é quem está ocupando a posição do Prota na ausência dele. Ele parece bem e cheio de energia, mas na verdade está quase caindo de cansaço. Ele tem muitas coisas para cuidar, lidar com o número de imigrantes que vem aumentando, supervisionar o cultivo de arroz, lidar com aproveitadores que tentam reclamar algumas terras. Sem falar que o Visconde Lacona não quer pagar a taxa da água. Então, ele decide ir lá pessoalmente, mas ele já está no seu limite. O Baer tem 57 anos de idade e é o cavaleiro sênior da província fronteira, mas ele faz praticamente tudo aqui. Tem que ouvir o Visconde Lacona reclamar da taxa da água, mas como ele já está no seu limite de cansaço, apela para sua arma secreta, um cubo que mostra a cara linda do Lloyd. Isso faz o Visconde desistir de todos os seus argumentos e pagar a taxa, e o Baer se pergunta quando é que o Lloyd vai voltar, porque está quase sucumbindo de tanto trabalhar. E mesmo que lhe paguem um grande salário, ele não consegue mais continuar trabalhando. De repente, ele ouve alguém gritando que o Lloyd chegou. Ele vai para lá tão rápido que até esqueceu que está cansado. Lloyd está ali, carregando o Rei Dragão nas costas. O Baer se aproxima todo feliz e diz que quer parar, fala que o trabalho é muito difícil, por isso quer parar. Mas com toda a calma do mundo, o Prota diz que ele não pode parar. Pergunta se ele quer um aumento, mas o Baer diz que já tem dinheiro suficiente e ainda que o Lloyd lhe pague 100 milhões de ouro, ainda assim, não vai poder continuar. Isso faz o Lloyd parar, fica sem palavras, dá um pequeno sorriso e enquanto anda, diz que daqui em diante o salário anual do Baer será de 3 bilhões de ouro. Isso faz o Baer ficar em pé e alerta, ele fala que dará o seu melhor. Nada como uma tonelada de grana para fazer um defunto reviver. Lloyd olha meio espantado e vê todo mundo na frente dele lhe saudando. Depois de muito tempo fora de casa, ele se pergunta que tipo de sentimento é esse, mas logo dá um sorriso, pois percebe que esse é o sentimento de voltar para casa depois de muito tempo fora. Na mansão do conde, o Rei Dragão pergunta se a Rainha Dragão vai mesmo perdoá-lo. Lloyd diz que não pode fazer nada acerca disso, mas construir uma relação do zero é mais importante do que tentar arranjar os pedaços já partidos. Então, ele não pode esquecer de ligar para a rainha. Isso vai ser uma evidência de mudança de comportamento. O Rei Dragão dá um pequeno sorriso. Lloyd, sem perder tempo, pede logo o cartão de membro do Rei Dragão e ele desenha um coração que simboliza a vida extra do Prota. Ele agradece pela vida extra e pelo cartão de membro e saem da sala, deixando o Rei Dragão dormindo. No corredor, Lloyd fala que finalmente terminou.
agora ele é a pessoa mais rica do seu continente. O Bayer vai cuidar de todo o seu trabalho e o seu guarda pessoal é um grão-mestre muito poderoso. Sem falar que o Rei Dragão está no seu lado agora e ele ainda tem 2 vidas. Resumindo, o Lloyd é invencível e não há nada que possa ameaçar a sua linda vida que começa hoje. Mas de repente, o Javier desobrigado, fala que viu que as crianças foram estudar na capital e no passado ele nem pensava em estudar porque ele não tinha o que comer. Por isso, estava mais focado em procurar comida. Mas agora as pessoas sonham em ser pintores ou cantores. Só que quando a terra era pobre, todo mundo tinha apenas um objetivo e sonho: não morrer de fome. Um pequeno silêncio emerge no corredor. Lloyd pergunta o que o Javier pensa sobre ele, pois é apenas um impostor que tomou o corpo do filho do seu mestre. Javier responde que está feliz que o Lloyd veio para esse mundo. Ele não consegue acreditar no que acabou de ouvir e os dois quase vomitam de tanta vergonha. O sistema mostra o número de destinos que o Lloyd salvou. Ele todo convencido pensa que o número vai aumentar ainda mais, mas para surpresa dele, o número de pessoas salvas diminui. Ele fica sem entender nada e o número de pessoas salvas começa a cair ainda mais até finalmente chegar a 0. À noite, o pessoal está dançando, celebrando a chegada do Lloyd e alguém chama o Javier. É o conde que pergunta onde o Lloyd estava. Meio cabisbaixo, Javier diz que o Lloyd estava meio abalado. Ele perguntou o que estava acontecendo, mas o prota só saiu correndo e disse que tem algo urgente que ele precisa resolver. O Javier diz que estão fazendo uma festa para ele com um clima tenso. O Lloyd fala que é possível que eles não consigam mais fazer festas e sai andando. O Javier diz ao conde que o Lloyd foi fazer o que ele deve fazer, porque eles precisam ser capazes de continuar fazendo festivais. O conde fica sem entender. Enquanto o Lloyd manda o sistema abrir a janela de Soiler, o sistema fala que ele pode usar o seu CP para ver o Soiler. O CP requerido dessa vez é de 80, ele tem 1192 de CP. Então pergunta se ele vai querer usar o Soiler. Lloyd aperta no botão. Sim, enquanto diz para o sistema parar de fazer perguntas estúpidas. Tudo ao seu redor fica escuro. Alguém chama ele pelo seu nome japonês. É o seu eu do futuro que diz que ele deve estar vendo isso agora. Fala para ele não se preocupar, porque esse não é um futuro que vai acontecer, é apenas algo que pode acontecer se o Lloyd não assistir a esse Soiler até o final e claro, se ele não assistir até o final, tudo isso vai acontecer. Diz que o dia que o Lloyd viu o seu CP chegar a 0 as coisas estavam bem pacíficas, não estavam? Pergunta o Lloyd do futuro, nada demais aconteceu, mas 2 ou 3 anos depois, tudo muda. De repente, aparece uma fumaça e teleporta o Lloyd para outro lugar. Ele vê o conde e a sua mulher. Eles estavam passeando a cavalo como em um dia normal qualquer, quando de repente um esquilo passou por eles e os cavalos ficaram agitados, fazendo o conde cair de cima dele e veio a falecer. Cerca de um mês depois, a condessa não deixou o caixão do conde nem por um segundo, até a sua vez também chegar. Lloyd fica transtornado, fala que salvou os dois, que eles estão felizes e vivos, mas o Lloyd do futuro continua e fala que eles estavam tão indispostos que nem foram ao funeral do Julian. Enquanto a Serajard estava ensinando outros espadachins, alguém procurou Julian e cravou uma espada na barriga dele. A Serajard ficou tão furiosa que se voluntariou para lutar em uma pequena guerra regional e, com o peso da culpa em suas costas, ela não tinha mais razão nenhuma para continuar a viver. E sobre a rainha, ela se tornou uma tirana. No fim de tudo, um dia ela de repente perdeu um braço e o que aconteceu depois disso é exatamente o que foi escrito na novela. A família do Termis foi morta por uma força rebelde de Aspa. O Sr. Valerdo morreu enquanto seguia as ordens sem sentido da rainha tirana. O Aroshi capotou em um acidente durante uma caçada e a Melissa seguiu o mesmo rumo porque recusou comer qualquer coisa depois do Aroshi ir dessa para melhor, e o dragão Solitas se prendeu em uma masmorra de novo. Lloyd, puto e cansado de ouvir, manda ele parar e dá um soco nele. O Lloyd do futuro pergunta como ele se sente ao ouvir esse Soiler. O prota só quer que ele pare de falar e manda o sistema desligar o Soiler e, com um rosto pálido, o Lloyd do futuro pergunta se o Lloyd vai conseguir parar esses eventos só porque viu o Soiler até o final. Ele começa a tossir sangue, muito sangue pela boca, e parece que ele foi envenenado.
Depois de um tempo, também morre. Lloyd pensa que perdeu tudo depois de ser incapaz de fazer alguma coisa e ele observa sua cidade, os seus pais dançando junto com os aldeões, e se pergunta se vai mesmo perder tudo de novo, mas ele rende os dentes e com lágrimas nos olhos, ele fala que se recusa a perder o que é seu de novo. Terminamos mais um episódio com essa bomba absurda. Ele não tem sorte mesmo, sempre aparece alguma coisa para destruir seu sonho de uma vida tranquila e luxuosa. Bem, eu não acho ruim, pois temos mais história para ler. Pessoal, quem quiser doar, qualquer Pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.